Você já sentiu que o dinheiro tem mais controle sobre a sua vida do que você mesmo? Que por mais que se esforce, ele parece escorrer pelos dedos, gerando ansiedade, frustração e um peso constante nos ombros? Se sim, você não está sozinho. Todos os dias, milhares de pessoas vivem sob a pressão de contas, metas inalcançáveis e decisões financeiras mal resolvidas. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma milenar de pensar que pode mudar completamente sua relação com o dinheiro? Não estamos falando de fórmulas mágicas, mas de sabedoria prática, uma filosofia que ensina a viver com clareza, foco e serenidade. O estoicismo. Neste vídeo, você vai descobrir como os princípios estoicos podem ser aplicados diretamente na sua vida financeira. Ao final, você terá ferramentas reais para tomar decisões mais conscientes e, o mais importante, caminhar rumo a uma vida mais equilibrada e financeiramente livre. O estoicismo é uma filosofia nascida na Grécia Antiga e popularizada em Roma por pensadores como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Apesar de ter mais de 2000 anos, seus ensinamentos permanecem surpreendentemente atuais, especialmente em um mundo movido por consumo, pressa e excesso de estímulos. No coração do estoicismo está a busca por viver de acordo com a razão, cultivando virtudes como a sabedoria, a coragem, a justiça e o autocontrole. Para os estoicos, a felicidade verdadeira não vem do que acontece fora de nós, mas da forma como reagimos a isso. Agora, pense no nosso contexto atual. Redes sociais que nos comparam o tempo todo, metas financeiras irreais, uma cultura que valoriza ter mais e mais. É fácil se perder nesse ciclo. É aí que o estoicismo se torna um farol. Ele nos convida a refletir, respirar e voltar ao essencial. Como disse Sêneca, não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Essa simples frase já carrega uma transformação profunda e, como veremos a seguir, pode ser o primeiro passo para resolver a raiz do problema financeiro que afeta tantos de nós. Vivemos uma era de abundância de informação, mas de escassez de clareza. Muitos jovens profissionais ganham razoavelmente bem, mas ainda assim sentem que o dinheiro nunca é suficiente. A causa, na maioria das vezes, não está no quanto se ganha, mas no modo como se vive e se decide. Compramos por impulso, motivados por ansiedade, estresse ou pura comparação com os outros. Aplicativos incentivam o consumo rápido. Redes sociais alimentam expectativas irreais. E, no fim, estamos emocionalmente exaustos, tentando preencher vazios com boletos. Essa relação emocional com o dinheiro nos leva à má gestão financeira. Gastar sem planejamento, investir sem entender, entrar em dívidas para manter aparências. O resultado é um ciclo de frustração que nos afasta da liberdade que tanto buscamos. O estoicismo entra aqui como um antídoto poderoso. Ele nos ensina a não sermos reféns das emoções momentâneas, a pausar antes de reagir, a focar naquilo que está sob nosso controle. E é justamente esse ponto, o controle, que nos leva ao próximo passo, entender como os estoicos separavam o que pode e o que não pode ser mudado, e como isso pode transformar sua vida financeira para sempre. A. Dicotomia do controle. 150 palavras. Um dos pilares centrais do estoicismo é a dicotomia do controle, ensinada por Epicteto. Ele dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Esse princípio simples, quando aplicado ao dinheiro, é profundamente libertador. Você não controla a inflação, o mercado de ações ou o custo do aluguel, mas você controla seus hábitos de consumo, sua disciplina com o orçamento, sua capacidade de aprender e se adaptar. Ao invés de gastar energia se preocupando com o que escapa de suas mãos, o estoico concentra foco naquilo que depende dele.
Isso reduz o estresse e melhora a tomada de decisão. Por exemplo, em vez de reclamar da crise, você pode rever seu estilo de vida, reorganizar gastos e fortalecer sua reserva. Isso é agir como um estoico, não esperando que o mundo mude, mas mudando sua atitude diante do mundo. B. Autodomínio e disciplina. Outro princípio fundamental no estoicismo é o autodomínio. Os estoicos acreditavam que a liberdade começa quando deixamos de ser escravos dos nossos impulsos. E quando falamos de dinheiro, impulsos são os maiores sabotadores. Quantas vezes compramos algo não porque precisávamos, mas porque estávamos tristes, ansiosos ou querendo nos sentir importantes? O estoico observa esse desejo, mas não se deixa arrastar por ele. Ele pausa, pensa e decide com razão, não com emoção. Uma prática útil é a regra das 24 horas. Espere um dia antes de comprar algo que não é essencial. Esse pequeno intervalo muitas vezes revela que o desejo era passageiro. Com o tempo, isso desenvolve força interior e inteligência emocional. A disciplina não é restrição, é liberdade, é o poder de escolher o que realmente importa. E no caminho para a liberdade financeira, essa habilidade vale mais do que qualquer investimento. C. Valor real versus desejo. Sêneca nos ensina que o homem pobre não é o que tem pouco, mas o que deseja muito. Esse princípio nos leva a refletir sobre o valor real das coisas. Muitas vezes, gastamos dinheiro tentando alcançar uma ideia de sucesso que nem é nossa. A sociedade associa valor a status, carro novo, roupas de marca, viagens caras. Mas o estoico aprende a separar o que é essencial do que é supérfluo. Ele se pergunta: isso contribui para a minha paz de espírito? Me aproxima de quem eu quero ser? Essa clareza permite viver com mais propósito e menos ruído. Não se trata de abrir mão de tudo, mas de alinhar seus gastos aos seus valores. Quando você investe no que realmente importa, saúde, conhecimento, liberdade de tempo, o dinheiro passa a ser um meio, não um fim. E é com essa consciência que enfrentamos os desafios inevitáveis da vida, inclusive os financeiros. D. Amor, fati e resiliência. O estoicismo nos convida a praticar o amor fati, o amor ao destino. Em vez de resistir ao que acontece, o estoico aprende a aceitar, até mesmo a abraçar os eventos, bons ou ruins, como parte do caminho. Essa postura é essencial para lidar com perdas financeiras, fracassos e imprevistos. Um investimento que deu errado, uma dívida inesperada ou a perda de um emprego são eventos que podem desestabilizar. Mas o estoico não se define pelo que acontece com ele, e sim pela forma como reage. Ao aceitar a realidade com serenidade, você evita decisões precipitadas. Aprende a recomeçar com sabedoria, sem se consumir por culpa ou desespero. O amor fati ensina que tudo pode ser útil, inclusive os erros. E quando cultivamos essa resiliência, deixamos de ser vítimas das circunstâncias para nos tornarmos protagonistas da nossa própria trajetória financeira. Depois de entender os princípios estoicos, é hora de traduzi-los em ações concretas. Afinal, sabedoria sem prática é só teoria. A seguir, você verá como aplicar o estoicismo no seu dia a dia financeiro com estratégias simples, mas poderosas. 1. Pratique a visualização negativa. Antes de tomar uma decisão de gasto, pergunte-se: e se eu perder isso amanhã? Isso realmente é necessário? Essa técnica ajuda a desenvolver gratidão e evita compras impulsivas. 2. Tenha um diário financeiro reflexivo. Registre seus gastos e, mais importante, como se sentiu ao fazê-los. Com o tempo, você perceberá padrões emocionais e poderá substituí-los por decisões mais conscientes. 3. Crie um orçamento estoico. Em vez de apenas listar gastos, reflita: esses custos refletem meus valores ou meus desejos passageiros?
Ajuste seu orçamento para se alinhar ao que é essencial, como os estoicos faziam com a própria rotina. 4. Cultive o contentamento voluntário. Faça períodos de consumo mínimo. Pode ser uma semana sem comprar nada supérfluo. Isso fortalece sua independência emocional e valoriza o que já possui. 5. Aprenda a separar prazer de paz. Muitos confundem gastar com sentir-se bem. O estoico busca paz interior e não euforia momentânea. Use o dinheiro como ferramenta para construir liberdade, não como fuga emocional. Essas práticas, quando repetidas, constroem uma mente mais clara, um bolso mais saudável e uma vida mais leve. E à medida que você avança, percebe que o estoicismo não limita, ele liberta. Ao aplicar os princípios estoicos no seu cotidiano financeiro, algo profundo começa lá a acontecer. Sua relação com o dinheiro se torna mais leve, lúcida e consciente. Você passa a decidir com base em valores e não em impulsos, a viver com mais propósito e menos ansiedade. A liberdade financeira deixa de ser uma promessa distante e se transforma num caminho possível, pavimentado por disciplina, clareza e autodomínio. E o mais surpreendente? Essa transformação não muda só sua conta bancária, ela muda quem você é. Você se torna mais forte, mais sereno e, finalmente, no controle da própria vida. A liberdade financeira não começa no bolso, começa na mente. E o estoicismo nos lembra todos os dias que viver bem não depende do que temos, mas de como escolhemos viver. Se esse vídeo te inspirou, compartilhe com alguém que também precisa dessa mudança. Se inscreva no canal e ative as notificações para mais conteúdos que unem sabedoria antiga e desafios modernos. E lembre-se, controle o que está ao seu alcance, fortaleça sua mente e use o dinheiro como um aliado, nunca como um mestre. Sua jornada para uma vida mais equilibrada e livre pode começar agora.